Olá, você conectado ao portal Plox. Nós estamos recebendo em nossos estúdios o candidato do PSB, Douglas Wilkes, ele que disputa aí a prefeitura de Timóteo. Mas antes de conversar com ele, vamos ouvir as palavras do vice-candidato a prefeito, Vespa. José Vespasiano Casimiro, filho de Telésforo e Dona Helena, professor de História, bacharel em Direito, esposa Rosimari, pais de Heitor e de Hugo. Participar de política, para mim, é acreditar na possibilidade de contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde as políticas públicas farão a diferença. É nisso que eu acredito. Candidato, agora sim, seja muito bem-vindo aos estúdios do Plox. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, uma oportunidade de apresentar as nossas propostas, de apresentar, aquilo que nós queremos desenvolver e melhorar a nossa cidade. Bom começar já ouvindo, as palavras do nosso vice, professor Vespa, um homem honrado, tem uma grande história dentro da educação da nossa cidade, sempre militou dentro, da área e sempre defendeu a democracia dentro das escolas. Teve uma grande luta na construção da escola AID, que foi uma das maiores conquistas nos últimos anos para a Regional Leste. Então eu tenho muito orgulho de ter o Vespa, professor Vespa, como meu vice-prefeito. Beleza, vamos começar agora essa primeira etapa da nossa entrevista com uma pergunta vindo diretamente da população. Foram temas diferentes escolhidos pela produção do Plox e através de sorteio o senhor ficou responsável de responder a pergunta sobre administração pública. Vamos acompanhar na tela. Meu nome é Paulo, do bairro Residencial Colina. Eu queria saber do candidato qual que seria a intenção dele para formar secretarias. Seria colocar políticos ou pessoas técnicas que vão dar muito melhor conta do recado e gerar economia para o município? O Paulo fez uma pergunta muito interessante para a nossa cidade. Paulo é comerciante, eu conheço, e o que eu tenho colocado para a cidade é justamente a necessidade de nós mudarmos a forma como a prefeitura tem sido administrada nos últimos anos. É triste ver uma cidade que tem recurso financeiro, tem bons servidores, tem pessoas competentes, mas muitas vezes está sendo mal administrada. Muitas vezes pelo que ele colocou aqui mesmo. O prefeito chega, em vez de escolher pessoas técnicas que têm formação nas áreas específicas, pretende agradar os amigos, aquelas pessoas que muitas vezes estiveram com ele na campanha política, mas que não têm a competência necessária para poder realizar tudo aquilo que a cidade precisa. No nosso governo, nós vamos fazer uma gestão técnica, valorizando o conhecimento daquelas pessoas e a experiência de cada uma dentro da sua área. Só assim, Paulo, que nós vamos conseguir modernizar a nossa prefeitura. Só assim nós vamos conseguir desburocratizar, nós vamos conseguir dar maior eficiência. A prefeitura de Timóteo, ela tem que funcionar como a sua empresa funciona, dando resultados e, acima de tudo, atendendo bem as pessoas. Nós não podemos permitir mais que, infelizmente, a falta de gestão se torne um problema para a cidade, como tem acontecido nos últimos anos. Então, respondendo bem claramente a sua pergunta, no nosso governo, nós vamos utilizar uma equipe técnica e de pessoas que tenham competência para poder ajudar a administrar a cidade da forma como ela precisa. Antes agora da gente fazer as 3 perguntas da produção do Plox para o candidato, eu lembro ao leitor do Plox que já ele vai responder as perguntas dos seus oponentes, os outros 3 candidatos que enviaram perguntas diretamente para o candidato Douglas Wilkes. Candidato, o momento político que todo o país vive e mais centralizado aqui no Vale do Aço, a gente acompanha a estabilidade política que as prefeituras estão vivendo. Como que o seu governo vai fazer para resgatar do eleitor a crença na política? Olha, é importante a gente destacar que a indignação ela está presente, acho que em todas as cidades, está presente em todas as pessoas. O que estão fazendo com o nosso país é uma covardia. Um país rico, um país que tem tudo para poder ser bom. O que estão fazendo com as nossas cidades, da mesma forma. Timóteo, no caso específico, é uma cidade que parou no tempo, uma cidade que nos últimos anos não tem visto as coisas acontecerem. Tudo isso é fruto da velha política, daquelas pessoas que estão mais preocupadas em se manter no poder do que de fato fazer com que a cidade cresça, com que as coisas andem, caminhem bem e que a população tenha uma boa qualidade de vida. Eu pretendo,
né, mostrar para as pessoas que a nossa campanha ela é o começo de um bom governo. Falo que é o começo porque eu aprendi que tudo que começa bem, termina bem. Nós estamos fazendo uma campanha com poucos recursos financeiros. Falo isso com muita tranquilidade, porque hoje nós estamos vendo que as campanhas ricas, milionárias, lá na frente têm um custo alto para a população. E muitas vezes é o início da corrupção que está acabando com o nosso país. Outra questão, né, que eu tenho falado muito é a questão que nós temos que trabalhar, falar a verdade para as pessoas. Nós não podemos enganar fazendo falsas promessas. A nossa campanha é uma campanha simples e que trabalha com a verdade para o cidadão não se sentir enganado. É assim que nós vamos resgatar, né, o que precisa ser feito na política da nossa região. Candidato, qual será a estratégia do seu governo para poder gerar empregos e inserir, dando oportunidades aos jovens? A questão do emprego vai ser tratado com muito respeito e com muita prioridade no nosso governo. Uma família cujo pai ou cuja mãe está desempregada é uma família que não tem dignidade, né? As coisas precisando dentro de casa e a pessoa, muitas vezes, não tendo onde buscar. Então, a dignidade, né, do emprego ela é fundamental. Nós vamos, primeiro, valorizar as empresas que já estão instaladas na nossa cidade. Temos que honrar aquelas pessoas que já investiram, que estão ali acreditando na cidade. E nós vamos fazer isso fomentando, né, o desenvolvimento, trazendo, né, outras perspectivas e principalmente simplificando a burocracia da prefeitura. Muita gente hoje quer investir, muita gente hoje quer crescer, mas às vezes não encontra no poder público o amparo e a facilidade necessária para poder, né, fazer o seu negócio crescer. Nós vamos também fazer com que a cidade, né, tenha um novo distrito industrial, né, com todas as prerrogativas, fazendo com que as empresas instaladas gerem novos empregos, valorizando também o distrito que já existe, né, dando ali toda a infraestrutura necessária. Outra questão que eu quero trabalhar com muita tranquilidade é a questão do empreendedorismo. Hoje todos nós sabemos que existe uma escassez muito grande do emprego, mas o trabalho existe. Então nós vamos trabalhar essa questão do empreendedorismo dentro das escolas e vamos fomentar para que as pessoas tenham condição de criar o seu próprio negócio e investir naquilo que pode ser o sonho da vida delas. Não posso deixar de falar também, né, de algumas ações que nós vamos ter visando, né, o primeiro emprego para o jovem, né, que está dentro de casa, precisando de começar a sua vida. Nós vamos fazer um grande projeto junto com as empresas que já existem na nossa cidade para que o jovem tenha a facilidade de ingressar no mercado de trabalho e assim começar a sua vida profissional. O embate político ele vem sendo muito recorrente nas redes sociais, entre os próprios eleitores e também entre os próprios candidatos. Como é que o senhor avalia a atuação dos seus oponentes neste período eleitoral? Olha, eu me preparei para poder fazer um debate em alto nível na nossa cidade. Temos as melhores propostas, conversamos muito com a sociedade para poder apresentá-las, porque eu não queria que fosse nada, né, meu especificamente, mas que fossem propostas que a cidade, né, entendesse como necessárias. Então, eu fico muito triste quando vejo a forma como o debate político tem sido tratado na nossa cidade. De cara, fui vítima de muitas mentiras, né, candidatos, né, da oposição, né, alegando que eu não poderia ser candidato, que a minha candidatura era ficha suja. Isso é uma mentira. A justiça já se posicionou a nosso favor, deferiu a nossa candidatura devidamente, não houve nenhum recurso e, inclusive, né, quem fez tal solicitação infundada foi condenado a pagamento de uma multa por má-fé. Então, fico muito triste com esse tipo de situação. Ainda assim, os nossos adversários insistem, né, em implantar boatos, em implantar fofocas. Infelizmente, temos que recorrer à justiça muitas vezes. Já, ganhei de meios de comunicação. E fico muito triste que esse tipo de jogo esteja sendo feito na nossa cidade. Eu esperava uma campanha limpa, é o que eu tenho feito. Então eu peço encarecidamente à população que não acredite em mentiras. Nós temos feito um trabalho diferenciado, propositivo, né? E as nossas críticas, os nossos posicionamentos, todos são feitos de forma oficial. Nós assinamos, porque nós não acreditamos na prática da velha política de muitas vezes criticar e esconder a mão, ou muitas vezes de ofender sem demonstrar a cara. Essa semana mesmo nós tivemos, né, muitos materiais apócrifos
né, jogados às ruas, sujando a cidade. Nós não acreditamos nesse tipo de política. Nós acreditamos numa política séria e que realmente, né, mostre para as pessoas o que deve ser feito. Agora vamos para a nossa terceira parte da nossa entrevista, que são as perguntas enviadas pelos seus concorrentes, né? A primeira pergunta que o senhor vai responder é do candidato Adriano Alvarenga. Vamos acompanhar na tela. Queria perguntar para o candidato Douglas Wilkes e o vice dele, Zé Vespasiano, por que eles acataram o veto do ex-prefeito Sérgio Mendes sobre o artigo 37, que proibia a cobrança da taxa de esgoto antes da obra concluída. Por que eles vetaram, por que eles acataram esse veto? Porque hoje a população está pagando taxa de esgoto porque esse veto foi acatado. Essa é a pergunta que eu queria saber do candidato Douglas Wilkes. O candidato Adriano Alvarenga falta com a verdade quando fala isso. Infelizmente, nós temos uma legislação municipal, uma legislação estadual e uma legislação federal. Quando a legislação municipal ela sobrepõe, aquilo que a legislação estadual está falando, nós temos ali uma situação de inconstitucionalidade. A Câmara ela tem que fazer um debate dentro das suas prerrogativas. Essa questão que ele cita, existe um órgão estadual, que é a ARSAI, que determina o que muitas vezes foi vetado dentro do que ele falou ali. O que nós não podemos tolerar hoje mais é que a população seja enganada. Muitas vezes, por pessoas que querem fazer de um tema político uma bandeira para sua reeleição ou para sua eleição. Nós temos um compromisso com a verdade. Nós discutimos o Plano Municipal de Saneamento Básico, porque a cidade de Timóteo não pode ficar mais sem o tratamento de esgoto. Nós temos aí a água, que é um bem que é necessário. Timóteo não pode, pelo seu tamanho, pela sua pujança, continuar depositando o esgoto a céu aberto nos córregos, no rio, vai faltar água. Então, nós temos muita tranquilidade. Eu quero reafirmar para a comunidade, para a população, que no nosso governo, o tratamento de esgoto ele vai ser realizado na nossa cidade. Nós vamos dar a nossa contribuição, porque nós temos um compromisso com a cidade e também com o meio ambiente. A segunda pergunta foi enviada pelo candidato Carlos Vasconcelos. Vamos acompanhar na tela. Candidato Douglas, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no acordo 00215, apresenta sua condenação, inclusive do seu vice, com obrigação também de fazer devolução de dinheiro aos cofres públicos. Minha pergunta é a seguinte: onde se caracteriza a improbidade administrativa, você se sente à vontade de ser candidato a prefeito de Timóteo, mesmo com essa condenação em segunda instância? Essa é uma oportunidade para você fazer o devido esclarecimento para a população de Timóteo. Nós já tivemos a oportunidade de debater a exaustão esse assunto. A Justiça, inclusive, deferiu a nossa candidatura e condenou o senhor Carlos Vasconcelos ao pagamento de multa por ter feito uma denúncia infundada a meu respeito e pedindo a impugnação da minha candidatura. Ele, inclusive, não teve coragem de recorrer da decisão do doutor Rodrigo, que foi o juiz que nos deu esse deferimento. O que ele está tratando é de uma situação onde a ex-presidente, a vereadora Guaraciaba, mãe do candidato Renato Martins, não observou algumas questões e fez uma revista fora das normas técnicas. Eu não consigo entender por que infelizmente, tal tipo de mentira continua sendo propagada na nossa cidade. Nós temos uma candidatura ficha limpa, onde inclusive nós temos total tranquilidade para poder disputar essa eleição e governar a nossa cidade de forma limpa. Nós sempre prezamos pelo debate sadio, de informar a população daquilo que realmente está acontecendo. Nós não podemos mais deixar que as pessoas sejam desinformadas. Nós temos, inclusive, outros políticos que foram envolvidos na mesma situação. O ex-prefeito Queisson, em 2012, foi candidato, ganhou e governou. Nós temos outros vereadores que na última eleição de 2016 também foram candidatos e ganharam e estão exercendo os seus mandatos. O que me deixa muito pensativo é porque que só agora levantaram essa situação. Eu sei a resposta. É porque os nossos adversários estão preocupados pelo crescimento da nossa campanha e a boa aceitação que nós estamos tendo, porque as pessoas cansaram da velha política. Inclusive, eu faço um questionamento. Por que ele aceitou ser vice-prefeito de um candidato que foi cassado? A terceira e última pergunta vem do candidato Dr. Renato e a gente vai acompanhar agora. Candidato Douglas,
Caso você seja eleito e assuma a prefeitura, nós sabemos que o país, os estados e os municípios vivem um momento de crise, onde as famílias consomem menos, compram menos, ou seja, as prefeituras estão arrecadando menos impostos. Como você fará para compor as finanças públicas, cumprir as obrigações e ainda fazer sobrar recursos para investimentos? Eu entendo que nós precisamos sim recompor, né, a economia da nossa cidade. E não vai ser aumentando impostos para a população que isso vai acontecer. Nós precisamos trazer novos investimentos, precisamos que a cidade cresça de forma justa e igualitária. O que nós não podemos deixar de estar atuando é de gastar bem o dinheiro que a nossa cidade já tem. Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem visto o dinheiro da nossa cidade de Timóteo indo pelo ralo. Infelizmente, né, por má gestão ou até mesmo, né, pelo fato de muitos acordos sendo feitos na época da campanha política e depois o candidato ou o prefeito eleito ficando refém, né, de cumprir esses acordos. Nós pretendemos fazer uma gestão austera, uma gestão que respeite o dinheiro público, priorizando pela transparência. Eu entendo que quando a sociedade acompanha de perto como que o seu gestor está usando os recursos públicos, ela também faz parte, né, dessa fiscalização. E foi assim que nós governamos a Câmara Municipal, enquanto presidente, né, implantamos ali vários mecanismos, o fim do voto secreto, né, o portal da transparência e outros. E vai ser dessa forma também que nós vamos fazer no governo da nossa cidade. Nós vamos implantar o orçamento participativo, onde as pessoas vão ter condição de ajudar o prefeito a decidir o que deve ser feito com o dinheiro, seja ele pouco ou seja ele muito. Nós vamos fazer com que a população se sinta parte das decisões que precisam ser tomadas. Nós entendemos que é quando a população está junta é que nós temos que tomar as decisões visando aquilo que é prioridade também. Nós não podemos acreditar que a cidade tem dinheiro para poder fazer tudo. Nós vamos focar naquilo que é essencial, que é a saúde, que é a limpeza pública, que é a educação e a geração de empregos. É dessa forma que nós pretendemos usar o recurso público. E aquilo que for possível, nós vamos, né, compartilhar com as outras áreas, porque a cidade também tem outras demandas. Candidato, agora você tem 1 minuto aí para poder fazer suas considerações finais. Eu queria reafirmar aqui para a cidade o nosso compromisso em fazer uma gestão diferente. Nós estamos aí há poucos dias do pleito. Infelizmente, né, muitas mentiras têm sido faladas, muitas pessoas, né, têm tentado atrapalhar a nossa campanha. Eu quero pedir para você que você não acredite nisso, né? Procure as fontes, verifique junto aos órgãos oficiais. Nós estamos preparados para poder fazer uma gestão diferente. Timóteo cansou da velha política. Timóteo cansou dos grupos organizados que já tiveram a sua oportunidade e não deram o resultado que a cidade espera. É hora da gente viver um novo momento, da gente começar a construir um futuro diferente para a nossa cidade. Por isso eu gostaria que você fizesse parte da nossa caminhada e nos desse esse voto da mudança no 40. E que mais do que o voto, que você conversasse com a sua família, com os seus amigos e pedisse, né, para que nos ajudassem, né, e que nós possamos sair no dia 24 vitoriosos e que mais do que tudo, a nossa cidade, né, consiga construir um caminho novo. Candidato, em nome da equipe do Plox, a gente agradece mais uma vez a sua presença e você que está aí acompanhando essa entrevista, espero que ela possa estar servindo para esclarecer todas as suas dúvidas e que no dia 24 de junho você possa escolher o melhor candidato para a cidade de Timóteo. É notícia,